Shalom, Adonai. Espero que estejas bem. Eu, pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, também estou bem. Neste dia venho aqui para trazer ou compartilhar aquilo que tenho aprendido nos últimos dias a respeito do conhecimento acerca de Deus. Quando nós lemos a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 30, encontramos a seguinte passagem: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Na verdade, nós temos a plena certeza que nós somos filhos de Deus. Além de ser filhos de Deus por criação, nós também somos filhos de Deus por adoção. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E a Bíblia declara que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em função do pecado em que Adão cometeu, automaticamente a humanidade pecou. Toda criança, todo homem que nasce, automaticamente nasce com o pecado em que a teologia afirma pecado congênito. Aquilo em que o salmista declara que em pecado me concebeu a minha mãe. Só que Cristo vem nesta terra, morre por nós e padece por nós e volta. De tal maneira que todos quanto o recebem já não mais são filhos da perdição, mas todos quantos acreditaram, todos quantos creram nele, a Bíblia diz que são chamados filhos de Deus. E nós temos a plena certeza que assim como ele foi, um dia virá arrebatar a igreja e nós seremos não filhos de Deus apenas por criação, então pouco apenas por adoção, mas também seremos filhos de Deus por glorificação. Só que quando nós olhamos para esta expressão glorificação, nós compreendemos que nós seremos glorificados. Aquilo em que Paulo declara que nós teremos um corpo incorruptível, porque aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E então nós teremos um corpo glorioso, um corpo corruptível. Aí nós seremos filhos de Deus por glorificação. Mas olhando por isto tudo, nós percebemos que nós não seremos ou não estaremos no mesmo nível em que nos encontramos agora a respeito ao conhecimento de Deus. Graças a Deus, a teologia ajuda-nos a conhecer o relacionamento existente entre Deus e a humanidade. E quando nós sermos filhos de Deus por glorificação, nós teremos conhecimento a respeito de Deus numa outra visão a que temos agora. Porém, este conhecimento que nós teremos a respeito de Deus, apesar de nós sermos glorificados, ainda eu considero como um conhecimento superficial. Por quê? Porque nós seremos glorificados, mas o nosso conhecimento a respeito de Deus será ainda um conhecimento finito. Por quê? Porque Deus é infinito. Nós conheceremos coisas de Deus que agora não conhecemos, mas mesmo assim o nosso conhecimento será superficial, porque não será um conhecimento absoluto de Deus, mas será um conhecimento progressivo. E a alegria é essa, é que dia após dia nós estaremos conhecendo Deus mais do que nós conhecemos, é que nós estaremos conhecendo Deus não absolutamente, mas superficial ou parcialmente. Será um conhecimento progressivo, de tal maneira que quanto mais nós conhecermos Deus, mais nós ansiaremos a respeito de Deus e mais nós o glorificaremos. Se você observar, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que os serafins, na versão João Ferreira de Almeida, estão acima, na versão King James estão ao redor. E a Bíblia diz que eles cobrem o seu rosto com duas asas, com duas os pés, e com duas asas voam, e clamando ao que está sentado sobre o alto e sublime trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Na medida em que os anjos compreenderam ou conheciam a Deus
Deus, mas eles ansiavam adorar a Deus. A alegria é esta, é que quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós o adoramos. Nós, apesar de sermos glorificados, ainda o nosso conhecimento não será um conhecimento infinito, porém um conhecimento finito, de tal maneira que conheceremos Deus progressivamente, parcialmente, dia após dia, nós estaremos conhecendo Deus. Shalom. Deus abençoe. Graças.